Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós iniciamos essa semana o tempo comum durante o ano. São 34 domingos aproximadamente que nós iremos refletir sobre como viver o mistério da redenção e da encarnação no dia a dia da igreja. Hoje, segundo domingo do tempo comum, começamos já a olhar a nossa vida e a nossa responsabilidade de cristãos na sociedade, no mundo. Dentro da caminhada litúrgica, nós temos essa possibilidade, essa facilidade, depois de celebrarmos o mistério da encarnação, com o tempo do Advento e Natal, tanto na expectativa do Senhor que virá no final dos tempos, como do Senhor que veio e mora no meio de nós, habita no meio de nós, nós somos chamados a nos perguntar como é que nós caminhamos na história com a presença do Senhor em nossa vida. O Papa Francisco, no seu documento, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, ou seja, a alegria do Evangelho, ele vai colocar justamente essas questões com relação a essa presença da igreja no mundo. Depois de falar de que o Evangelho deve ser da alegria, do entusiasmo, a boa notícia que devemos dar ao mundo, que no fundo é Jesus Cristo ressuscitado, que vence o pecado e vence a morte, ele recorda a dimensão missionária. Todos nós somos chamados a viver missionariamente e, ao mesmo tempo, nos fala da dimensão social. Aqui em nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós, nesse ano, estamos abrindo justamente e sendo ligado ao tema da caridade social, a preocupação com o social. Nós tivemos essa oportunidade justamente de abrir isso, né? E faz parte do nosso próprio plano de pastoral da Arquidiocese. Nós que vivemos nesses dias, isso é a importância da nossa caminhada enquanto igreja, celebrando justamente a festa de São Sebastião, nosso padroeiro, nós recordamos com muito carinho, né? Como nós somos chamados, como que nós somos chamados a ver que a evangelização, a alegria da evangelização, deve acontecer cada vez mais, também tendo consequências sociais e a presença da igreja não só de assistência, mas também de transformação, de promoção, de mudança nesse mundo. Portanto, para todos nós que vivemos com muita alegria, né, a Jornada Mundial da Juventude, a presença do Papa Francisco no meio de nós, e agora com esse documento, com essa exortação apostólica que nos fala da alegria, né, de podermos anunciar uma boa notícia a todos, né, a alegria do Evangelho, nós somos chamados a ver também que isso tem que descer as consequências sociais da nossa vida. Portanto, ao celebrarmos nesses dias a trezena de São Sebastião e também a festa de São Sebastião, padroeiro da nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, nós nos colocamos a caminho nesse tempo comum durante o ano, né, que nós começamos a viver, como consequência desse mistério da encarnação e redenção, queremos estar encarnados dentro dessa realidade e, ao mesmo tempo, proclamando a todos a salvação e libertação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos em festa, gente, com todos esses momentos iniciais do ano. O ano começa no Rio de Janeiro, com a festa do seu padroeiro, que já anuncia para o próximo ano, os 450 anos dessa cidade. Nós somos chamados a ver a nossa responsabilidade de evangelização, de missão e de preocupação com a transformação social. Claro que dentro da liberdade humana, as pessoas podem não aceitar a proposta que lhe é feita, o anúncio que lhe é feito da alegria, da vida nova, mas cabe a nós testemunharmos que vale a pena sermos testemunhas de uma vida nova, de um tempo novo, com as pessoas vivendo o Evangelho, né, vivendo a palavra de Deus, na alegria da salvação. Portanto, nós pedimos a Deus que, ao começarmos esse ano, esse tempo comum durante o ano, já nesse novo ano civil, 2014, vivendo a festa solene de São Sebastião, padroeiro dessa cidade, nós cada vez mais possamos ver a nossa missão e a nossa responsabilidade. E é nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs,
que nós temos no Evangelho, na Palavra de Deus, esse domingo, justamente esse grande anúncio, que começa, evidentemente, né, esse tempo comum durante o ano, anunciando a boa notícia, a boa nova. Na primeira carta aos Coríntios, né, a segunda leitura desse domingo que nós estamos vivendo, com Paulo, justamente, ele primeiro lembra que ele é apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, né? Ele é apóstolo, portanto, tem essa consciência da sua missão. E que tem uma missão junto à igreja, junto às pessoas. Ele tem uma carta à igreja que está em Corinto, né? E que aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que invocam o nome de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo tem essa consciência, apóstolo, e está dirigindo-se a uma comunidade, a um povo chamado a ser santo. E o que nós que começamos o tempo comum durante o ano, somos chamados a ter essa consciência também. Nós somos, como também os coríntios, um povo chamado a viver a santidade, porque cremos em Jesus Cristo. Ou seja, como qualquer lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós somos chamados a isso, como lembra a segunda leitura. Então, esse é o nosso foco, né? O foco da nossa caminhada, da nossa vida, chamada santidade, buscar no seguimento de Jesus Cristo e ao anunciá-lo, né? E aí então, temos os cumprimentos, né, que Paulo faz na sua carta, na segunda leitura desse domingo, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que é inclusive uma das saudações, que é uma das opções da missa das saudações, né? A igreja, quando se utiliza de textos litúrgicos, grande parte deles estão justamente nas próprias escrituras, ou então na tradição da igreja. Então, meus irmãos e irmãs, também nós iniciamos esse tempo comum durante o ano, nesse segundo domingo tempo comum, com essas mesmas questões, ou seja, nós somos chamados a ser santos e somos chamados a anunciar essa santidade aos irmãos e irmãs. Acho que é uma consequência de tudo que nós vivemos juntos enquanto pessoas que buscam o Evangelho, buscam a palavra de Deus na nossa vida. E, evidentemente, que para nós viver essa caminhada de santidade e anunciar essa boa notícia, sabemos que o centro da nossa vida é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós sabemos em todos os momentos, o Papa Francisco fala muitíssimo claro com relação a isso, na sua exortação apostólica. Sabemos que a própria liturgia da igreja, tudo aquilo que está em torno, aponta para Jesus Cristo, e nós cremos que Ele é o centro da história, o centro da vida. E nós iniciamos o tempo comum, esse segundo domingo tempo comum, justamente com esse grande anúncio, justamente a leitura do Evangelho desse domingo. Lembra isso para todos nós, né? João, que vê Jesus se aproximar e aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí vem o testemunho de João. Depois de mim, vem o homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Então, aqui já está tudo aquilo que nós também contemplamos. Aquele que existiu antes de tudo, né? Nele tudo foi criado, para ele tudo foi criado. E João testemunha isso. Ele existia antes de mim, né? E eu também, né, não conhecia, mas vim batizar para que ele fosse manifestado a Israel. João vem para preparar os caminhos do Senhor. E continua o testemunho de João. E eu vi o Espírito Santo descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. E aquele que me disse para batizar com água me falou: aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, João então vai dizer: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Na Escritura, no Novo Testamento, aparece com muita clareza isso, caríssimos irmãos e irmãs. Continuamente, né, o Senhor que vai nos mostrando, né, pela palavra, que nós, ao anunciarmos a caminhada de santidade, como nós ouvimos na segunda leitura desse final de semana, ao mesmo tempo, quando nós vamos anunciar para o mundo de hoje Jesus Cristo, nós somos chamados a ter os mesmos testemunhos de João. João Batista vai dizer: este é o Filho de Deus, este é o Salvador, eu vi e dou testemunho, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sinais que eu vi, né, não deixam dúvida, é aquele prometido pelo Pai, aquele que nossos pais esperavam, aquele que a humanidade espera, né, chegou.
está presente no meio de nós. É o Deus conosco, é o Emmanuel, é o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós iniciamos justamente esse tempo com esse mesmo coração, com essa mesma disposição de todos nós, em tudo que nós fazemos, lutamos, caminhamos, e nós vemos que o centro da nossa vida é Jesus Cristo. Nós queremos saber que nós temos uma direção, um destino que é a santidade, e nesse caminho de santidade é a nossa configuração a Cristo. E Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e aquele a quem nós, como João, somos chamados a dar testemunho. Está justamente, meus irmãos e irmãs, acho que uma boa caminhada para nós, uma boa orientação. O nosso trabalho, a nossa missão de testemunhar, é testemunhar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Salvador, que nós encontramos nele a vida eterna. Então, o trabalho nosso de testemunhar como Deus atua na história e atua em nossa vida, é justamente testemunhar hoje as pessoas. E aí está justamente a grande questão. Como anunciar às pessoas essa boa notícia, anunciar que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, é o esperado das nações. Na leitura de Isaías, leitura primeira desse final de semana, ele vai lembrar: eu farei de ti luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Já no Antigo Testamento, em Isaías, lembra desse servo. Tu és o meu servo em quem serei glorificado. Não é? Ele me preparou desde o nascimento para ser o seu servo. Ora, caríssimos amigos e irmãos, Jesus Cristo é essa luz do mundo, luz para as nações. Ele foi colocado como aquele que é luz para toda a humanidade. Então, nós justamente somos chamados, como nós somos chamados hoje a testemunhar que Jesus Cristo é a luz do mundo, luz que ilumina as trevas da humanidade, luz que mostra os caminhos para todas as pessoas. Como também hoje nós vamos anunciar essa alegria do Evangelho, alegria da boa notícia, alegria de Jesus Cristo que salva todos nós, num mundo que às vezes se afasta de Deus, que rejeita o Senhor, cujas leis muitas vezes vão contra, não só contra o Evangelho, mas contra a própria pessoa humana, criada em imagem e semelhança de Deus. Então essas questões todas é o desafio que nós nos é proposto durante esse ano litúrgico, durante esse tempo comum, durante o ano. Como anunciar essa boa notícia? Como anunciar essa alegria da salvação em Cristo Jesus a todas as pessoas? Ele que é o Cordeiro de Deus. Qual que é o nosso testemunho? Como é que nós o fazemos? Como é que nós o proclamamos? Eis aí, meus irmãos e irmãs, justamente nesse desafio que está diante de todos nós. O tempo comum durante o ano, que agora iniciamos, é uma boa ocasião de ver as consequências do mistério da encarnação, recém-celebrado até a semana passada por todos nós, e do mistério da redenção, que iremos celebrar na Quaresma e na Páscoa, mas que está presente na vida de cada um de nós a cada instante, a cada momento. Que São Sebastião, padroeiro da nossa cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, seja também um exemplo para nós de que seguir a Cristo é seguir na radicalidade, mesmo em meio às contradições do mundo, da sociedade e com as consequências da preocupação social com a nossa humanidade. Que o Senhor nos ajude a sermos suas testemunhas, a dar testemunho, como João Batista também o fez, testemunhando: eis o Cordeiro de Deus, né? É dele que nós anunciamos, né? E ele realmente é o Filho de Deus, que nós devemos escutar, acolher e seguir. Meus irmãos e irmãs, que o Senhor dê a todos nós uma celebração da Eucaristia em nossas paróquias muito alegre, muito aberto à graça de Deus. Que o Senhor nos ilumine nossa vida e nos faça ser testemunhas da luz que é Jesus Cristo. Que Ele abençoe e guarde todos vocês, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.